Perfeito. Recebemos uma participação por e-mail, doutora. A atividade sexual pode ser mantida no primeiro trimestre? Pode, desde que aquela pessoa não tenha tido um sangramento, Tá. não tenha cólicas menstruais frequentes, menstruais não, cólicas porque ela já está grávida, não vai estar menstruando. Mas começou a ter cólica, teve uma relação, teve dor, então isso já é um indicativo que deve parar. E a mulher ter aqueles cuidados que eu estava falando de comecinho, de escada, de não pegar um peso, porque o corpo dela está mudando, né? Mas a relação sexual, se ela não sentir nada em termos de dor, ela pode ter normalmente. No segundo trimestre, quais são aí as principais recomendações e cuidados dessas mães? Bom, no segundo trimestre, principalmente ela tem que já ter trocado a vitamina. A alimentação tem que ser ainda, principalmente em relação de diminuição de sal e açúcar, que é onde ela, no comecinho, como tem enjoo, às vezes a pessoa não ganha muito peso, mas no segundo trimestre ela é capaz de ganhar peso. Então ela tem que segurar muito a boca, comer cada 2 horas e meia, porque a mulher grávida ela não pode ficar longos períodos sem comer, porque ela pode ter hipoglicemia, que é uma queda do açúcar. Muita gente se engana, acha que quando o açúcar cai tem que comer doce. Não, é ao contrário. Se o açúcar cair, não deve comer doce, porque ele pode subir de vez, é Tá. onde pode vir um diabetes na gestação. Então, uma das modificações principais é esse aumento de peso que a mulher tem, que realmente está sendo acompanhada. É sempre bom na gestação a gente ter uma nutricionista junto, porque aí monta um cardápio com o que é necessário para o bebê também, né? Mas a barriga também vai aumentando, as estrias podem se tornar frequentes e é onde você tem que estar passando creme, porque o abdômen vai distendendo e essa pele pode abrir e dar bastante estria, né? Por isso que a hidratação do corpo e líquido, precisa tomar muita água, porque no segundo trimestre o intestino tem tendência a ficar preso, né, porque o metabolismo se torna mais lento, então a mulher tem dificuldade de, às vezes, de evacuar, e se ela não se cuidar, ela pode desenvolver hemorroida na gestação e ter dor. Aí no terceiro trimestre essa hemorroida aumenta, né? Mas uma das coisas principais nessa fase é o cuidado mesmo com hidratação, com alimentação e com o corpo, porque é aí que começam as modificações maiores, porque o útero vai crescendo e vai tendo uma mudança com a coluna, porque ela pode ter dores lombares, porque a coluna vai sendo tracionada. Então, o ideal é você ter uma assessoria, né, aquelas que tiverem condições mesmo, de fazer um acompanhamento dessa coluna, de poder fazer uma massagem, de poder fazer um pilates, são coisas super importantes na gestação para a coluna, fortalecimento muscular. Perfeito. Já que a gente entrou aí no terceiro trimestre, nessa reta final, quais os outros cuidados, doutora? E muitas mães estão perguntando aqui pelas redes sociais, por e-mail. Eu quero mandar um beijo para todas, como o nosso tempo é apertado, então se sintam todas beijadas. Obrigada pela audiência, falando sobre contração. Tem inclusive algumas mães que estão, né, se aproximando aí do momento do nascimento e elas têm dúvida e um certo medo, né? Elas vão saber diferenciar a contração normal da contração do parto? Será que a senhora pode falar um pouquinho sobre isso, doutora? Ó, com 32 semanas, que é o início do 8º mês, daí para frente é comum a mulher ter contração. Então, contração, o que que é? A barriga fica inteira dura e ela endurece e relaxa. Nesse começo, essas contrações podem ser indolores, mas são contrações normais que o útero está se preparando para o parto. As contrações de parto, ela vai saber, porque são contrações que são mais dolorosas. Você sente uma pressão, uma sensação de peso embaixo, aumenta a tua frequência ao banheiro e te dá uma sensação como se você fosse evacuar. Essas são as contrações de parto. E elas são frequentes. Antes disso, das de parto, são contrações assim rápidas, que não ficam muito tempo, a barriga não fica tanto tempo dura e não dói. E a de parto realmente dói. É uma paciente ou outra, é raro isso, aqui não tem dor no trabalho de parto, porque normalmente essa dilatação do útero provoca dor. Perfeito. A ruptura da bolsa é o sinal de que
chegou o momento, doutora? Nem sempre. Não? Pode enganar? Não, porque pode romper antes, né? E isso a gente não quer que aconteça, porque dependendo do grau de ruptura de bolsa, mesmo prematuro, se for, o neném tem que nascer. A não ser quando você tem uma ruptura pequena, que daí você põe a mulher do repouso, dá antibiótico para ela não ter risco de infecção. Mas no finalzinho, essa ruptura da bolsa, a bolsa rompe e sai bastante líquido. Algumas pacientes podem ter a ruptura e não perceber, o que pode se confundir pensando que é xixi. Mas a bolsa o líquido tem um cheiro característico, lembra muito cândida, né? Então, quando elas sentirem esse cheirinho, tem que avisar, porque às vezes você tem uma ruptura de bolsa devagar, lenta e não percebe. O ultrassom consegue detectar bem isso, para saber se o líquido amniótico está diminuído ou não. Agora, quando você está com 39, 40 semanas, que a gente sabe que está na data, rompeu, está na hora. Perfeito. Doutora, eu queria aproveitar esse finalzinho do nosso bate-papo de hoje, porque semana que vem a doutora volta ao programa. Inclusive, nós vamos receber outras convidadas para continuar falando sobre gestação, sobre as mães no mês das mães. E eu queria ir também, eu sei que o nosso público masculino é grande, é significativo. E qual a orientação para os homens, para os pais, durante esse período de gestação da mulher? Os pais têm que ter muita paciência, porque as mamães elas ficam muito sensíveis, então elas ficam muito carentes. Então, o marido precisa ser mais presente nessa hora. Primeiro porque a criança sente isso, a gente sabe que o que a mãe passa durante a gestação, o bebê está sentindo. Então, ele precisa sentir essa presença desse pai mesmo quando está na barriga da mãe. Então, ele tem que ter paciência, se ele fazer o possível para acompanhar as consultas de pré-natal, fazer o possível para assistir o parto, para essa mulher se sentir segura, que está com o seu marido do lado, e a criança saber que ele vai sair dali e está numa família, né? E uma outra coisa é assistir o grupo de gestante. O grupo de gestante é super importante, porque no grupo a gente dá orientação para o casal, né? Desde a chegada, do início do pré-natal, a chegada no hospital, que às vezes é correria, o que tem que fazer a hora que chega no hospital. A gente orienta com relação à anestesia. No grupo de gestante a gente tira muitas dúvidas do casal. O ideal era esse pai estar junto. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez sua presença. Te espero semana que vem. Estaremos semana aqui. Que vem nós vamos falar sobre gestação e especialmente sobre as mudanças no corpo da mulher, ganho de peso, cuidados, cinta elástica, meia, sutiã, quando trocar, qual usar, como usar. Também vamos falar semana que vem sobre as curiosidades em relação ao tamanho, né? Ao tamanho. Então, muita gente, Tati, né? O bebê com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 5 meses. É cabeludo, não dá azia, não dá azia. Já tem cabelo. Então, a gente vai falar tudo sobre isso na semana que vem, algumas curiosidades. É importante, né, a gente aprender e conhecer sobre o assunto. Conhecimento sempre é bom, nunca é demais. E também vamos falar sobre orientações para você que é mãe, para você que tem, de repente, algum probleminha de saúde e tem que redobrar os cuidados. Então, não perca a semana que vem. A gente divulga com antecedência. Os contatos da doutora nós já divulgamos. Qualquer orientação também vocês podem entrar em contato com mulher.com ou direto com a nossa convidada. Um bom restinho de semana e a gente se vê, então, na próxima. Se Deus quiser. Combinado? Combinado. Obrigada, viu, doutora?